巨大とは感動である。この絶景を一体誰が正しく言葉にできようか。ここはエルバフ島ウォーランド王国。通俗的にはその総称でエルバフと呼ばれる巨人たちの王国。草や木、鶴や花、虫、魚、鳥、動物たちに至るまで全てが巨大でただ息を飲む。冒険者たちよ、返却されぬ去りし時を悔いることなかれ。しかし全てがおおらかなる神秘の土地エルバフについて、私がここに一つだけ書き記すとするならば、心の片隅にこの言葉をとどめておいてほしい。この地に長居してはならない。探検家ルイ・アーノート。 Por que ninguém deve passar muito tempo em Elbaf? E se essa ilha esconder um segredo capaz de afetar até mesmo o tempo e as emoções das pessoas? O episódio 1162 de One Piece finalmente adaptou uma das frases mais misteriosas de Elbaf até agora. O aviso deixado por Luiz Arnott. Não permaneçam muito tempo em Elbaf. E sinceramente, essa frase deixou a fandom completamente maluca, porque o Oda não costuma destacar esse tipo de informação sem um motivo muito importante. Porém, na animação, a frase acabou sendo modificada, e aqui ficou da seguinte forma: não abuse da hospitalidade de Elbaf. Mas qual é a diferença aqui? Na questão de abusar da hospitalidade, abre precedente para teorias mais simples, como por exemplo, não seja inconveniente, rude ou até mesmo grosseiro com as pessoas daquele local. Já no caso da frase colocada no mangá, os fãs começaram a criar teorias sobre o verdadeiro segredo da Ilha dos Gigantes. A teoria mais famosa envolve o tempo. Muita gente acredita que o tempo em Elbaf funciona de forma diferente do resto do mundo. E o mais curioso é que existe um detalhe envolvendo o Shanks que fez essa teoria ganhar ainda mais força. Porque o próprio Shanks comentou que já tinha passado tempo demais em Elbaf e por isso resolveu sair da ilha. Isso aconteceu logo após a sua última visita àquele lugar. Ou seja, será que o tempo em Elbaf passa diferente? Será que ficar muito tempo ali pode causar algum efeito estranho? Só que ao mesmo tempo, existe um problema nessa teoria, porque nós vimos Dory e Brog passarem mais de 100 anos fora de Elbaf e aparentemente isso não mudou nada em relação aos outros gigantes. Ou seja, isso praticamente quebra a ideia de uma distorção temporal simples. Então talvez o mistério seja outro, e é aqui que entra uma das teorias mais interessantes criadas pelos fãs. A teoria de que Elbaf aumenta as emoções das pessoas. E sinceramente, quando você começa a conectar os pontos, isso faz muito sentido. Por exemplo, talvez tenha sido justamente em Elbaf que a fome da Big Mom tenha se tornado ainda mais monstruosa, porque a gula já existia nela, mas a ilha poderia ter intensificado esse sentimento ao extremo. E isso também explicaria os próprios gigantes. Os gigantes de Elbaf são extremamente orgulhosos e guerreiros, e talvez a ilha aflore ainda mais esse lado emocional deles. Tanto é que Dory e Brog passaram 100 anos lutando, só porque discutiram sobre quem caçou o peixe maior. E sinceramente, isso é absurdo até para os padrões de One Piece. Então imagina se Elbaf realmente amplifica sentimentos naturais. Orgulho vira obsessão, raiva vira ódio, fome vira destruição. E aí chegamos no ponto mais importante, o Monkey de Luffy. Porque se existe uma coisa que define o Luffy, é o desejo por liberdade. Então imagina o que aconteceria se Elbaf amplificasse isso ainda mais. Talvez seja exatamente por isso que o Oda decidiu trazer o Nika como deus guerreiro da libertação. Ou seja, e se Elbaf for uma ilha que desperta os sentimentos mais profundos das pessoas? E se o desejo de liberdade do Luffy acabar crescendo tanto que isso desperte algo ainda maior no Nika? Mas não para por aí. Existe outra teoria ainda mais assustadora. E se no aviso for literal? Porque quando a gente para pensar, Elbaf é provavelmente o lugar mais perigoso do mundo para um ser humano comum. Toda aquela ilha é gigantesca. Os animais, os insetos, as árvores, as armas e principalmente os próprios gigantes. Um simples passo de um gigante poderia matar um humano instantaneamente.
Até sem querer, uma brincadeira, uma luta ou até um animal selvagem passando perto já seria suficiente para destruir uma pessoa normal. Ou seja, talvez Luiz Arnaud tivesse simplesmente alertando: humanos não pertencem a esse lugar. E isso combina muito com o clima mitológico de Elbaf, porque a ilha parece quase um reino dos deuses dentro do mundo de One Piece. Mas agora vem a parte mais intrigante: quem é Luiz Arnaud? Porque pouca gente percebeu isso, mas ele já tinha sido mencionado lá atrás em Little Garden. Ou seja, Oda vem preparando essa conexão com os gigantes há muito tempo. E existe um detalhe ainda mais estranho: Luiz Arnaud escreve livros de aventura, e a forma como ele narra os acontecimentos é praticamente idêntica à narração que acompanha One Piece desde o começo da obra. Então muitos fãs começaram a criar uma teoria gigantesca: e se o Luiz Arnaud for literalmente o narrador da história? E se for ele quem está registrando toda a jornada dos Chapéus de Palha no futuro? Porque sinceramente, o jeito que o Oda colocou esse aviso parece importante demais para ser apenas uma frase aleatória. No fim das contas, Elbaf já começou trazendo gigantes monstruosos, criaturas mitológicas, um possível segredo envolvendo emoções, um lugar mortal para humanos e talvez até um mistério ligado ao próprio narrador da história. E a sensação é que o verdadeiro segredo dessa ilha ainda nem começou a aparecer. Mas agora eu quero saber de vocês: qual vocês acham que é o verdadeiro mistério de Elbaf? Será que existe mesmo algum efeito estranho relacionado ao tempo? Ou a ilha apenas amplifica as emoções das pessoas ao extremo? E o mais importante, o que será que vai acontecer com Luffy em uma terra que pode aumentar ainda mais o desejo dele por liberdade? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal.